Você já parou para pensar como a tecnologia vai impactar o campo da psicoterapia? Será que terapeutas serão substituídos por máquinas? Será que a gente só vai fazer terapia com hologramas? Essas são todas perguntas e algumas das indagações que muitos de nós podem ter. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre o futuro da psicologia e o que a gente pode pensar sobre inteligência artificial e o que a gente já tem um pouco sobre uma perspectiva desse âmbito. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, eu sou Leonardo Weiner, eu sou psicólogo e mestre em psicologia. E nesse canal eu falo sobre terapia, psicologia e como esses temas eles podem estar impactando a tua vida. Se for do teu interesse, se gostar do vídeo, não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Ainda, se quiser mais conteúdos como esse, tu pode me seguir no Instagram, @leonardo.weiner, onde eu tenho um diálogo ainda mais próximo com você. Mas vamos pro vídeo de hoje. A primeira coisa que a gente vai sair dando pontapé inicial na nossa conversa de hoje é entender que psicoterapia a gente tem um grande número de evidências que comprovam que a psicoterapia falada, ou seja, falar sobre questões de pensamento, comportamento e emoção, tem melhoras significativas no bem-estar e em questões psiquiátricas para indivíduos. Acho que todo mundo que está olhando esse vídeo, ou grande parte da parcela de quem está olhando esse vídeo, vai concordar comigo. A partir disso, a gente também vai entender que a psicoterapia ela evoluiu muito ao longo do tempo. Se a gente for olhar para o início da psicoterapia, com o processo de cura pela fala, a gente vai lá para Freud e a gente vai chegar hoje com as psicoterapias mais contemporâneas, como terapia baseada em processos, a gente vai ter terapia cognitiva comportamental, entre outras. A gente vai ver que tem uma mudança gritante e gigantesca, com várias linhas teóricas, até mesmo dentro da psicanálise. Porque a gente sai de Freud, eu falei de duas terapias cognitivos comportamentais, mas a gente vai ver também que existem psicoterapias analíticas mais contemporâneas que também mudam esse viés do tratamento que Freud propunha no início. E não é só a terapia que evolui. A gente vai ver também que a tecnologia evolui. Provavelmente muitos de vocês vão se lembrar do V3. Eu me lembro que o V3 era o meu sonho. Era aquele Motorola que ele abria e fechava. Vai ter uma fotinho dele aqui em algum lugar, que é aquele de abrir e fechar. Eu me lembro que aquilo era o meu sonho. Quem usa o V3 hoje em dia? Em quanto tempo ele ficou obsoleto? Muito rápido. Porque a tecnologia ela vai evoluindo muito de uma forma muito exponencial. E com a evolução da tecnologia, a gente vai vendo também uma evolução importante na inteligência artificial. E a inteligência artificial ela já está com nós em todos os momentos. A gente vai ter robôs que já fazem conversas com a gente, por exemplo, no próprio aplicativo do banco. Aquilo é uma inteligência artificial programada por software que vai fazendo respostas mais simples e a gente vai ver que a inteligência artificial tem aumentado a sua complexidade em uma grande velocidade. E se a gente for olhar para a psicoterapia e a inteligência artificial, a gente já consegue ver uma conversa. Talvez muitos de vocês já conheçam o WeBot. Aqui vai estar o loginho dele, que é bem bonitinho, um robozinho bem fofinho, que ele na verdade é um robô, é um chatbot com inteligência artificial baseado na terapia cognitivo-comportamental que dá, de alguma certa forma, um tratamento, ou pode prover algum tipo de tratamento ou algum tipo de instrução para indivíduos que baixam o aplicativo na Apple Store ou também qualquer outra loja de aplicativos. E a gente vai ter alguns artigos que já mostram que existe um grau de eficácia do tratamento com isso. Obviamente, a gente tem que levar em consideração que muitos desses artigos também são financiados pelo WeBot, então aí a gente já pode pensar um pouquinho de conflito de interesses. Contudo, a gente tem que entender que isso também faz parte da nossa realidade e vai fazer parte da nossa realidade a cada dia que passa. Isso vai ficando cada vez mais presente no nosso cotidiano. Como que a inteligência artificial pode beneficiar as pessoas pensando em psicoterapia? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que se adentrar. A primeira vantagem que a inteligência artificial pode trazer, em um primeiro momento que a gente pode pensar, é que pode de alguma maneira facilitar o acesso ao tratamento para várias pessoas. O que eu quero dizer? Talvez tu viva numa capital, talvez tu viva numa cidade onde tenha grande acesso à psicoterapia, ou até mesmo que tu tenha condições financeiras para fazer uma psicoterapia online com um profissional de outro lugar. Muitas pessoas não têm. Então, o tratamento com inteligência artificial pode facilitar o acesso a 24 horas por dia em regiões e pessoas que talvez não teriam o acesso à psicoterapia de uma outra maneira. Então, isso por si só já poderia trazer melhorias em um nível mais global, em um nível de sociedade, em relação à melhoria de questões psicológicas e psiquiátricas. Adicionado a isso que eu falei, do acesso da psicoterapia, a gente também vai ter a questão dos dados que vão ser coletados. Como as inteligências artificiais funcionam muito com a ideia de machine learning, ou seja, a máquina ela vai aprendendo, tem o aprendizado dela mesmo. Esses algoritmos podem fazer com que o tratamento fique mais individualizado e que as intervenções da inteligência artificial seja ainda mais eficaz ou ainda mais direcionada para aquele problema específico que
o paciente, o que aquela pessoa está buscando. Quando a gente pensa em alguns estudos, como o estudo do Norcross, que foi lançado, o estudo de Delphi, que fala sobre o futuro da psicologia, eles falam sobre o processo mais individualizado de psicoterapia. A gente pode pensar que esse machine learning pode facilitar esse processo de individualização terapêutica para melhorias desses pacientes, né? Que é uma tendência do que se pensa que a psicoterapia deve chegar nos próximos anos, né? Que a gente almeja, mas nem tudo são flores, né? A gente também tem que entender que existem riscos e possíveis limitações que a inteligência artificial pode ter, porque eu trouxe um primeiro momento aqui para vocês questões muito interessantes e possíveis prós de utilizar a inteligência artificial. Mas também podem existir alguns contras ou algumas questões que podem ser problemáticas. A primeira questão é a privacidade de dados. Quem é que vai ter acesso a esses dados? Como esses dados vão ser guardados e criptografados para que não haja uma exposição do paciente ou do indivíduo que está buscando esses chatbots ou essas inteligências artificiais? Ficará com aquela companhia que tu está pagando? Como pode se utilizar esses dados? Então a gente tem que pensar sobre isso. Ainda também tem uma questão que, por mais que a inteligência artificial ela vá evoluindo, ela vá ficando cada vez mais inteligente, e que essa é a tendência, né? A inteligência dela vá aumentando, há um debate não só técnico, mas também filosófico, se a inteligência artificial conseguiria de fato empatizar com as problemáticas do indivíduo. Então a gente também tem que levar isso em consideração, porque um dos fatores que a gente tem por todas as linhas terapêuticas, que a gente sabe que é um fator de mudança terapêutico importante, é a relação terapêutica. Se eu não sentir essa empatia da máquina, como que isso pode acontecer? E se a máquina não empatizar comigo, será que ela vai conseguir fazer o processo de uma forma importante, que vai trazer realmente mudanças e melhorias para mim? Bom, essa é uma questão que fica aí no ar, né? Pergunta que talvez vocês estejam se fazendo. Robôs, as máquinas, a inteligência artificial vai nos substituir? Psicoterapeutas ficarão obsoletos? Eu não tenho como te dar uma resposta absoluta, mas eu tenho como reflete um pouco sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que muito da inteligência artificial e da tecnologia ela está vindo para nos auxiliar e facilitar o nosso processo com os nossos pacientes e não necessariamente nos substituir. E a gente sabe que uma das questões que tem vindo muito importante nos últimos anos em psicoterapia é a conexão humano com humano, como a gente precisa também se conectar. Existe a necessidade de pertencimento. Existe uma escala, que é a NTB, que é a Need to Belong, que ela vai avaliar também essa necessidade de pertencimento. E nós, como seres humanos, nós somos seres sociais. A gente busca, de alguma certa maneira, essa conexão social. E talvez esse distanciamento com a inteligência artificial seja uma das questões que possa influenciar. A gente vai ter várias pessoas que vão discutir sobre quais são as profissões que inevitavelmente podem ser substituídas pela inteligência artificial e falam muito sobre o âmbito da criatividade e dessas conexões humanas, como isso podem ainda ser profissões que a inteligência artificial não vai conseguir, muito porque envolve esse aspecto emocional. E a gente não tem como saber como vai ser esse desenvolvimento até emocional das inteligências artificiais. Com tudo isso, a gente pode até concluir que a inteligência artificial ela vai ter um papel importante na prática de psicoterapeutas, da psicoterapia no futuro. E eu não digo um futuro tão distante, eu imagino que nos próximos 5, 10, 15 anos, com certeza a gente vai ter mais tecnologia que vai nos ajudar nesse trabalho com os nossos pacientes. Acho difícil, acho muito improvável que substitua completamente o processo psicoterapêutico de humano com humano. Mas a gente também tem que entender o grau de acesso que algumas pessoas não têm. E às vezes esse acesso com um robô pode ser melhor do que nada. Então existem várias questões éticas e outras problemáticas que vão vir à tona no decorrer desse tempo. Não faz muito tempo que os CRPs e o CFP liberaram a psicoterapia online. Então a gente está numa constante evolução. Talvez muitos de vocês devem pensar, como assim? Não existia terapia online? Pouco tempo atrás era complicado a gente fazer terapia online. Vamos ver para onde nós vamos. E lembrando, seres humanos são péssimos previsores do futuro. Quem já ficou frustrado com a previsão do tempo vai entender o que eu estou dizendo. A gente prevê mal o futuro e a gente tem uma tendência a prever mal também como a tecnologia vai ter um impacto na nossa vida. A vida era uma antes do iPhone. Ela virou outra. Da inteligência artificial com certeza terá uma mudança. Se tu gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá o joinha, compartilha com teus amigos, comenta aqui embaixo e nos vemos numa próxima. Forte abraço!